Alô, galerinha! Quem fala é o tio Canelinha. Nós estamos aqui mais uma vez no segundo podcast do tio Canelinha, bate-papo com o tio Canelinha. E eu estou pedindo agora a sua licença para estar entrando aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, na garagem, dentro do seu carro. E nós estamos aqui hoje muito felizes por essa oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado. E Deus tem realizado os nossos sonhos, os nossos desejos, e Deus tem sido fiel. E hoje, irmãos, eu tenho uma pessoa muito especial para estar participando aqui com a gente desse podcast. E eu falei para vocês que o meu sonho era ter toda semana ter um. E por condições financeiras não estava dando. Mas Deus abriu as portas, nós estamos aqui. E logo depois lá no meu Instagram nós vamos estar dando mais detalhes do que aconteceu, que Jesus fez. Hoje eu, com muita alegria, quando eu falei que eu ia começar a entrevistar também adolescente, foi a primeira pessoa que veio na minha mente. Foi essa pessoa especial e conheci ele ainda, ele era criança. E hoje é adolescente, faz a obra do Senhor. E hoje está conosco aqui o Rafael, da igreja Assembleia de Deus, ali no Minnesota, né? Está conosco hoje. Rafael, seja bem-vindo. Espero que Deus hoje venha nos surpreender, tanto da parte daí como da parte daqui. E está com você agora. Paz do Senhor, tio Canelinha, todos que nos assistem. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que hoje vai ser uma bênção. Amém. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Amém. Todos os convidados, irmãos, que eu trago aqui, eu sempre leio a biografia deles. E hoje eu quero começar com o Rafael também. Eu coloco o óculos, irmão, depois dos 15 anos que a gente passa, já era. Rafael Nunes dos Santos, a idade de 12 anos, a escolaridade, ensino fundamental. Nome do pai, o pastor, meu amigo, pastor Roberto dos Santos. E a mãe, evangelista Mara Guedes. Que Deus abençoe, um grande abraço aí para vocês. Tem um irmão chamado Robson, inclusive deixa ele aqui, eu quero agradecer também você, Deus abençoe. E ele é membro da igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Jardim Minnesota. Eu também sou da Madureira. Eu cargo na igreja, ele é membro. Mas eu vejo lá que ele trabalha na mídia da igreja, trabalha no som da igreja. Ele é multiuso, né? Então, eu estou muito feliz de receber ele aqui. E sei que Deus vai nos surpreender terrivelmente, de uma forma grande e especial. Rafael, eu quero hoje já começar fazendo uma pergunta para você, e essa é fácil. Quem é o Rafael? Como é difícil, já. Todos os dias eu acordo cedo para ir para a escola. Chego em casa, passo o dia às vezes no celular, faço uma tarefa em casa. Mas eu sempre tiro um momento para me aproximar do Senhor. No trabalho, obviamente, mas sei que Deus tem um propósito na minha vida e todos os dias eu tiro um tempo para orar, para buscar o Senhor, para ler a Bíblia. Eu acho que isso é importante para nós. Exatamente. E são poucos, da sua idade, que tem essas atividades de ter esse pensamento de buscar o Senhor, né? Eu conheço muitos por aí que hoje não tá nem aí com oração, com leitura, e quando a gente vê você dessa forma, e eu tenho acompanhado você nos Instagram, e eu vejo os seus momentos de você tirar ali um momento de tirar para adorar a Deus, para buscar a Deus. E agora fique bem relaxado, que as perguntas agora vai ser bem suave. Louvado seja Deus. Eu quero fazer a segunda pergunta, né? Eu quero falar assim sobre essa nossa geração de hoje, né? É uma geração que
eu costumo dizer, uma geração que é muito inteligente, tem uma sabedoria muito grande, porém tem usado essa inteligência para sua própria destruição, né? Através do celular, através das redes sociais, através de outras e outras coisas. Então, a pergunta que eu quero perguntar para você é o quê? O que é ser um adolescente cristão? Porque hoje, adolescente do mundo, a gente já sabe como é que ele se comporta, como é que é um adolescente que não serve a Deus. E um adolescente que serve a Deus. Eu falo perguntas para você porque você é um adolescente, então eu quero saber da sua parte. O que é ser um adolescente cristão hoje? Muitos pensam que o adolescente cristão ele tem que viver como santarrão, passar o dia na igreja, o dia sem fazer nada, mas a gente precisa entender que o adolescente em si, ele joga bola. Hoje, 99% dos adolescentes têm celular. E a gente tem que entender que adolescente, ele também precisa fazer o seu momento de lazer. Sim. Só que o problema é que as ferramentas que Deus nos dá, a gente usa de forma errada. É pecado ter celular? Não. Só que o problema é que muitos adolescentes hoje em dia usam o celular de forma errada. Veem o que não é para ver, fazem o que não é para fazer. E eu acho que esse que é o problema. Se a gente ter a vida no altar, se a gente ter a vida firmada na rocha, a gente pode ter amigos, a gente pode jogar futebol, a gente pode mexer no celular, mas a gente vai, por onde a gente passar, a gente vai ter Deus no nosso coração. E eu acho que o adolescente cristão é aquele que ele tem lazer, mas ele, mesmo com lazer, mesmo com as coisas do mundo, ele não se afasta de Deus. Eu acho que é isso que representa. Exatamente, é o que você falou. São ferramentas que nós temos, mas ao mesmo tempo são ferramentas que são usadas da forma errada. E quando a gente tem uns pais que direcionam, quando nós temos uns pais que educam, os pais que ficam ali sempre, porque hoje eu vejo muito adolescente falando assim mesmo, não, porque meu celular, minha privacidade, né? E aí não é dessa forma. A gente adulto já faz, muitas das vezes faz besteira, imagine quem é adolescente. Então, hoje eu vejo assim, o adolescente, ele precisa ter esse momento de lazer, como você falou aqui, é essencial na vida da pessoa. Que hoje, para servir a Cristo, para servir a Deus, não precisa colocar uma placa de santidade e se colocar num... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso, né? Tem pessoas que são crente, adulto que eu falo, pessoas que são crente acham que ser crente é colocar uma placa de santidade, colocar uma cara feia, e isso é santidade. Hashtag sou crente. Exatamente. E na verdade não é isso. Ter Cristo é alegria. E, se não me foge a memória, eu acho que é em Provérbios que fala que a alegria do coração, a alegria do rosto, o rosto alegre, ele formoseia o rosto. Então, ter Cristo não é um peso. Ter Cristo é uma dádiva, é uma alegria, entendeu? Então, servir a Deus. Hoje mesmo eu vejo pessoas adolescentes que não querem ir para a igreja, que não querem servir a Deus, porque pensa que servir a Deus é você viver só aquele mundinho. E, na verdade, não é. Não é. A gente precisa ter Cristo sempre em primeiro lugar. Prioridade. Mas quando a gente busca Deus, ele acrescenta todas as coisas. Exatamente. Então eu acho que a gente precisa entender isso. Que Cristo deve ser a nossa prioridade. Mas a partir do momento que você deixa de ir para o churrasco com a sua família, a partir do momento que você deixa de jogar futebol, deixa de ter amigos, deixa de ter o seu momento de lazer, isso se torna religiosidade. Exatamente. E eu particularmente sou contra isso. Porque nós já somos livres. O véu do templo já se rasgou. E eu acredito que Jesus é sim a nossa prioridade. Deve ser sim a nossa prioridade.
Mas a gente precisa entender que a gente não pode deixar de ter o nosso momento de lazer por causa da igreja. Não é nem por causa de Cristo. É por causa da igreja. Por causa da igreja, por causa da Exatamente. religião. Muitas pessoas acontece isso. Muitas pessoas brigam com o parente, muitas pessoas brigam com amigos por causa da igreja, da religião. Eu entendo que Cristo é a nossa ferramenta. Quer ser amigo? Pode ser. Quer ter amigos mundanos? Pode ser. Só que o problema é como você vai tratar eles, como você vai se comportar com eles, entendeu? E eu acho que Cristo não deve ser Um peso. é um peso, exatamente. Porque o problema não é você ter amigos. O problema é você ser igual eles. Falar palavrão. O problema é você fazer as coisas que aquelas pessoas que não são da igreja fazem. Entendeu? E eu acho que a partir do momento que você entende que Cristo não é um peso para você, eu acho que isso se torna mais leve. Entendeu? É aquilo que ele fala, né? Às vezes a gente acha que Cristo, ele é um jugo. E a gente lá em casa, a gente costuma assim, quando a obra de Deus, quando as coisas começam a pesar pra gente, isso não é de Deus, porque Cristo, ele é leve. Cristo, é uma coisa assim que é pra gente ficar suave, feliz. Claro, as tribulações, as lutas vão vir, mas a gente precisa. Então, hoje, os adolescentes, eles sofrem com isso, né? Eu me lembro, eu iniciei o meu trabalho na obra do Senhor com adolescente. E eu me lembro que lá no Pará, os adolescentes eram chamados de aborrecente, né? E eu comprava briga. Quer ver? O tio Canelinha bravo era chamar os adolescentes de aborrecente. E hoje eu já vi muita mudança. E a respeito de você falando sobre família, sobre um churrasco, um almoço, um aniversário, ou até mesmo amigos, eu vejo muitas pessoas hoje que trocam de estar no churrasco com sua família, de estar passando os melhores momentos com as suas famílias, do que estar trancado, achando que servir a Cristo é uma prisão, como você mesmo já falou. O véu se rasgou. Cristo já morreu e nos deixou livre. Nós temos total liberdade, acesso livre para a gente fazer. Sendo que, como a própria palavra do Senhor fala, tudo com ordem e decência. Então, a gente precisa focar muito nessas coisas e ensinar também a essa geração de hoje em dia, que é como eu falo, é uma geração poderosa, é uma geração inteligente, uma geração que tem ferramenta para tudo. Perfeito. E precisa ter alguém para ensinar eles a usar essa ferramenta, para que essa ferramenta ela não venha a servir de destruição. Ontem mesmo eu estava ministrando numa igreja e dos filhos das irmãs se suicidou, tirou sua própria vida ontem. É uma doença que tem matado tantos jovens, tantos adolescentes nessa geração, nesses últimos dias. Então, isso a gente precisa se preocupar. Segunda pergunta, Rafael. Peraí, deixa eu só completar ali. Tá. Que eu me lembro que, às vezes, na igreja, algumas pessoas ficam zoando, falando, que, tipo, eu venho nas coisas obrigado. Mas eu acho que não é obrigação. É porque aí entra o negócio dos pais instruindo. Porque a partir do momento que, quando pequeno, seus pais te instruem a casa do Senhor, quando você cresce, você não precisa de ninguém no seu pé. Você já tem o temor de Deus no seu coração. Quem planta isso é o Espírito Santo, mas ele tem as suas ferramentas. Eu acho que isso é importante, os pais, né? Instruir os seus filhos. Que é essencial. Instrui o caminho, aliás, instrui a criança no caminho que se deve andar. Porque quando o adolescente crescer, quando se tornar um adolescente, quando se tornar um adulto, tem muitos que se desviam, mas o que você ensinou para ele vai ficar no coração. E um dia Deus toca. E tipo assim, eu nunca fui obrigado a ir pra igreja.
Mas por quê? Porque meu pai instruiu desde quando eu era pequeno. E quando eu cresci, quando fui crescendo, ficando mais velho, eu entendi que sem Jesus eu não sou nada. Que nós precisamos ir para a igreja buscar o Senhor. Então eu acho isso importante. Os pais instruírem seus filhos. E se porventura os pais não instruem seus filhos, você tem seu pastor. Agora eu falo para você adolescente, que se porventura seu pai não é crente, seja você uma ferramenta de Deus na vida dele. Porque a coisa certa é os pais instruírem os filhos. Mas se porventura os seus pais não te instruem, você tem seu pastor, você tem seu líder, e seja você bênção na vida dele. Amém. Glória a Deus. Isso é de muita importância. Isso é ensinamento dos pais. É uma coisa que a gente tem que levar isso, a gente, papai, mamãe, tem que levar isso lá na raiz. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quando a gente instrui os nossos filhos, quando a gente apresenta Cristo para os nossos filhos, Cristo é como água. Você consegue viver sem água? Não. Quando a gente coloca essa água na boca da criança e que ela sente o primeiro sabor. Eu tenho um filho de 1 ano. Eu me lembro que a primeira vez que a gente colocou água na boca dele, parece que era uma Coca-Cola, né? E até hoje ele não vive sem água. Por quê? Trazendo hoje para o nosso mundo espiritual, levando Cristo como água e oferecendo e dando para os nossos filhos provar, vai acontecer aquilo que você falou, vai crescer, vai lembrar que é muito melhor beber água limpa, que é Cristo, do que ir para o mundo beber água suja. Sim. Isso é importante. Nós vamos para a segunda pergunta, e essa pergunta aqui é top. Rafael, eu quero saber de você o que te motivou, ou até hoje, o que te motiva a estar na presença do Cristo. Porque a gente sabe que adolescente não é fácil estar em Cristo, não é fácil estar na igreja, não é fácil estar servindo a Deus como você serve lá na igreja. E às vezes a gente acha que não, mas tem muitas pessoas que estão nos observando. E a gente é exemplo para alguém. Se nós parar, vai ter alguém que vai parar. Então, quem é a tua motivação maior para você ser o Rafael que você é hoje? Cara, eu acho que quando eu nasci, meu pai já era pastor na igreja. Então eu sempre cresci na igreja. E desde criança, quando eu ia na escola dominical, quando eu ia nos cultos, eu acho que foi crescendo essa semente do Espírito Santo. Todos os dias, quando nós acordamos, pela carne, a gente vai fazer outras coisas. Mas pelo Espírito a gente já pensa, de noite eu vou pro culto. Mas eu acho que tem muitas pessoas por aí que usam de referência pregador fulano de tal, lá de Brasília, pregador fulano de tal, lá do Rio de Janeiro. Eu gosto de ouvir alguns pregadores, por exemplo, pastor Eliseu Rodrigues, pastor Juliano Fraga, pastor Genival Bento, bom também. Mas eu acho que de inspiração, eu acho que são meus pais mesmo. Porque eu vejo Cristo na vida deles. Porque eles me instruíram. E às vezes eu vejo eles, quando eu era pequeno, eu pensava, eu vou ser igual a eles. E toda criança, né? Toda criança vê alguém e fala, eu vou ser igual a ele. Eu acho que isso nos motiva. Mas é claro que o Espírito Santo é quem nos motiva. É o maior incentivador, né? Isso é bem verdade. Os nossos pais, eu não tive, assim, meu pai não conheço até hoje, minha mãe, a gente não cresceu junto, mas eu tive uma avó, e essa avó, e da onde eu falo, todas as pregações, bem dizer, que eu ministro, eu falo sobre ela.
Eu me lembro que a gente na mesa de café, almoço, mais na mesa do café mesmo, de manhã. E a gente tinha o nosso culto doméstico. E aí, quando a gente estava ali no nosso culto doméstico, ela apresentava a gente, cada um tinha que cantar um hino da harpa, e se não soubesse, o negócio ia pegar e ler a palavra. E eu me lembro, uma das ministrações que ela fazia pra gente, ela falava assim mesmo: existe dois caminhos, o céu e o inferno. E assim, hoje a gente maqueia muito o evangelho, hoje a gente pincela muito o evangelho é simples, o evangelho ele é algo assim sobrenatural, mas ele é muito simples. Pregue o evangelho da forma que Cristo pregou e você vai ver resultado. E eu me lembro que ela falava assim, o céu, aquelas crentes mesmo, bem de oração, mulher de cocó, e ela era reta e direta nas palavras dela. E ela falava para mim: meu filho, ao céu e o inferno. Quem não ir para o céu, vai para o inferno. E quem não vai para o inferno, vai para o céu. E eu fui crescendo com isso. E hoje, assim, eu vejo, Deus tomou ela ano passado, com 95, parece, 94 anos. E hoje, assim, muitas coisas que eu sei, eu tenho a alegria de dizer foi com ela. Mas isso é importante. A nossa maior motivação, claro, Cristo, né? E segundo, os nossos pais. Eu sou pedagogo e na pedagogia, um dos nossos professores falava para a gente assim: a criança, quando ele cresce, ele precisa ter um espelho dentro de casa. Se ele não achar esse espelho dentro de casa, ele vai procurar lá no mundo. Ele falava assim mesmo: você tem que ter, a criança ele tem que ter um espelho dentro de casa. Se ele não achar dentro de casa, ele vai procurar dentro de uma igreja. Se ele não achar dentro da igreja, ele vai procurar no mundo. E lá no mundo ele vai achar. Ele vai achar quem? Vai achar um traficante, vai achar um pedófilo, vai achar uma prostituta, um prostituto, vai achar o vício da droga, vai achar o alcoolismo. Então, a gente precisa ter isso. Nós, como os pais, precisa ser esse exemplo, esse espelho para os nossos filhos. E Cristo é o nosso maior incentivador. E vou citar uma passagem bíblica que quando Jesus ele vai carregar a cruz, chega um momento que Simão começa a ajudar Jesus a carregar a cruz. E a palavra do Senhor vai dizer: tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. A gente vai carregando a cruz, só que a partir do momento que você entende que Cristo não é um peso, que servir a Jesus não é um peso, a cruz ela se torna mais leve. Porque a nossa motivação, o nosso alvo não é o mundo, é o céu. É o céu, isso é verdade. Olha, é top. Terceira, você já prega? Preguei uma vez. Uma vez. Tá. E nessa experiência de você pregar, qual foi a maior experiência que você teve na sua vida? De estar ministrando. Qual você acha que é uma grande responsabilidade. Mas qual foi a tua maior experiência lá em cima do púlpito? Eu já errei bastante. Acho que você também já errou. E muito. Mas quando você termina de pregar e vem alguém falar, alguém que você tem de inspiração, fala parabéns, foi bênção. Eu acho que aí o peso que tá sobre você, ele cai, né? Cai por Eu acho que foi isso que tem um menino lá da igreja que eu gosto muito dele, ó. Eu acho ele top mesmo, pregadorzão. E ele falou pra mim quando acabou: parabéns, foi bem. Aí a gente acha: agora sim eu fui bem. É aquela palavra final que falta no nosso livro, né? E aí quando a Beng chega, graças a Deus. Eu errei muito ministrando. Eu me lembro que eu dava a palavra, e dar a palavra não é a mesma coisa de você pregar, né? Porque a palavra uma saudação, você tá ali o quê? 1 minuto, 2, 3 minutos. Uma palavra você vai levar ali uns 5, 6 minutos. E uma pregação é 15, 30, 40, até 1 hora de pregação.
E você tem que ter conteúdo na bala, tem que ter bala no revólver para conseguir alguma coisa. Eu tinha pensado em um texto, só que no dia o Senhor ele me deu nesse mesmo texto uma interpretação totalmente diferente da que eu ia levar na hora do culto, que eu ia ministrar. E eu pensei, o Espírito Santo me deu, vamos ver se é bom mesmo, né? Vamos ver se é o Espírito Santo mesmo. E eu levei essa outra interpretação que eu ganhei no dia, que o Senhor me deu no dia. E quando acabou o culto, eu preguei na quarta, na sexta-feira veio uma irmã falar que uma pessoa que estava visitando a igreja foi tocada pela pregação. Olha só, que pensa. Foi... Deus falou através da minha vida para a vida dela. Isso é muito gratificante, Rafael. Em termos de você falando de erros, eu me lembro que eu dava a palavra e um da liderança dos adolescentes me viu eu dando uma palavra num culto. E terminou o culto, ele pegou e disse assim, eu quero que você vá pregar no culto de adolescente lá na nossa igreja, isso lá no Pará. E eu peguei e disse, meu Deus do céu, mas eu vou porque eu não sei se você tem isso com você no seu coração, mas há um desejo de ser pregador. Quem canta há um desejo de ser cantor, de sair por aí, de viajar, de pegar avião, de ir de barco, de ir a pé, de bicicleta, de moto. E aí é do Espírito Santo, motivando. Exatamente. E é como se ele estivesse ali dando corda pro bonequinho sair andando. A gente é esse bonequinho. A corda é a palavra de Deus e quem roda essa corda é o Espírito Santo. E eu me lembro que eu fui e eu trouxe uma palavra assim, eu vou pregar 10 minutinhos falando sobre os profetas de Baal, né, tal. E aí preparei, estudei, fiz um monte de esboço. E aí quando eu cheguei lá na hora do culto, tinha um pregador lá, que na época ele era abençoado muito, pregava muito, era um dos pregadores da nossa cidade. E quando eu vi ele, e a irmã pegou e disse assim, olha, o pastor tinha convidado ele, mas eu digo, não, então deixa ele pregar. Ele disse, não, a gente trouxe o irmão, a gente vai dar oportunidade pro irmão. Ele vai pregar 15 minutos e você prega 15. Eu digo, então deixa eu pregar primeiro, né? Deixa eu pregar primeiro, que quando ele vir, ele já prega e deixa o fogo cair. Ela disse, não. Ele falou que ele vai pregar primeiro, depois vai ouvir você. Eu digo, não. E eu me lembro que eu comecei a ministrar e o nervosismo foi. E eu já não sabia mais quantos profetas de Baal era. Eu não sabia, errei o nome de Elias, falei que era Eliseu. E foi uma coisa terrível. E eu me lembro que eu peguei e disse assim, eu nunca mais vou subir cedo do púlpito para pregar. Nunca mais. E naquela mesma semana eu recebi um convite, falei que não, no louvorzão. E era o convite para pregar no domingo. Era no sábado e no domingo, no outro dia. E eu me lembro que eu falei que não ia pregar e tal. E eu tô lá no meio do louvorzão dos adolescentes, quando dei fé, uma irmã vem marchando na minha direção e fala que era para mim aceitar o convite. Eu aceitei o convite, fui lá, foi uma benção. E aí eu peguei e disse, não, agora eu vou continuar pregando. Então, e uma das minhas maiores experiências foi pregar pela segunda vez e parece assim que o céu se abriu, parece que você era um pregador profissional. Né? A glória da segunda é melhor que a da primeira. Exatamente. Usamos essa palavra e trazemos para a nossa vida, né? Vamos lá para a quarta pergunta. Vamos lá. Olhando para o nosso cenário hoje, do mundo, e olhando para a nossa geração, hoje a gente vê uma dificuldade muito grande no meio dos adolescentes, da juventude, mas eu falo mais sobre adolescente. E olhando para o mundo hoje, eu quero fazer essa pergunta para você. O que você acha que está faltando no meio desses adolescentes, em geral? Tanto ele da igreja como não da igreja. Que no teu ponto de vista, você como adolescente, você como um deles, olhando para essa geração,
olhando, você convive com cada um, você anda, você tem amizade com eles, tanto crente como não crente. O que você acha que está faltando hoje no meio desses adolescentes? Eu tinha separado até... Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Para aquele versículo de Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu acho que é isso que tá faltando. É ser um inconformado. É não se posicionar. Claro que adolescente não vota, adolescente não trabalha, adolescente não faz. A única coisa que sua obrigação é estudar. Mas eu acho que é isso, é ser conformado com esse mundo. Se as coisas estão ruins, fazer o quê? Mas eu acho que a gente está precisando orar mais, a gente está precisando buscar mais o Senhor. Mas eu acho que a partir do momento que você fala, eu vou ser diferente, você começa a influenciar outras pessoas. E nem eu participei de um evento no ano passado lá na nossa sede Adebrais, em São Paulo. E o tema era ser influenciador ou influenciado. E eu acho que é isso. Você está influenciando ou você está sendo influenciado? E se você estiver sendo um influenciador, o que as pessoas veem em você de bom que estão seguindo? Eu acho que é isso que falta. É você apresentar coisas boas para as outras pessoas seguirem. A melhor coisa que tem é chegar alguém em você e falar que você é um exemplo para ele, que você é uma inspiração para ele. Eu acho que falta isso. Falta você influenciar. Falta você ser diferente. Entendeu? Porque a gente só é notado quando a gente é essa diferença, né? A Bíblia fala que a gente é sal, a gente é luz. E como é que as pessoas vão ver isso? Se a gente não... O nosso sal muitas das vezes não está salgando nada, não está temperando nada. Nossa luz está mais apagada do que tudo na vida. Então, é verdade. Nós precisamos disso. Não se conformar com esse mundo. Mas hoje, graças a Deus, falando em termos de... Você falou votação política, não estava nada aqui no termo, que é um assunto bem polêmico. Mas eu tenho louvado muito a Deus porque Deus tem levantado o Nicolas Ferreira, né, um deputado federal, e eu tenho acompanhado o trabalho dele muito e tem influenciado muitos jovens, muitos adolescentes e até mesmo crianças, né? Nós temos essa coisa de influenciar. E ele tem sido, como é que eu posso falar? Ele tem sido uma base para essa juventude. E eu conheço muitos jovens hoje, adolescentes que estão se espelhando nele. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus porque que Deus levante mais Nicolas Ferreira. E não é porque eu estou na sua frente, mas eu sempre pensei isso, sempre falei. Quando eu olho para você, eu vejo, não o Nicolas, mas eu vejo mais do que o Nicolas. Eu vejo algo assim sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Fala bem, se posiciona bem, entendeu? Tem Deus, tem palavra, e eu vejo isso em você. Então, eu vejo que você é daqui, mas logo, logo não vai estar aqui. Como assim, tio Canelinha? Porque o que Deus tem na sua vida é algo assim, para já, para hoje, para agora. Então, assim, são promessas. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Amém. E eu vejo isso em você, entendeu? Eu vejo você sendo um influenciador. E você querendo ou não, esse domingo que eu tive lá na sua igreja, eu tive conversando com alguns adolescentes e eles falaram de você, né? E não falaram mal. Falaram muito bem mesmo. Que você é o espelho, que você é o exemplo. E isso é uma responsabilidade, Rafael, muito grande, porque eu carrego isso.
Eu carrego isso sobre os meus ombros. E eu sei como é muito grande. Quantas das vezes eu falei assim, eu vou desistir desse negócio. Ontem mesmo lá no monte. Meu Deus sempre bate na tecla. Se eu falar para mim assim mesmo, cuida dos meus, porque dos teus. Todas as vezes que Deus vai falar comigo, Ele usa isso. Cuida dos meus, porque dos teus cuido. E a gente passa por tribulação e às vezes quer desistir, quer voltar para trás, e o Senhor sempre tem usado isso. Não é hora de parar, não é hora de desistir, porque tem muitas pessoas que te olham e tem você como espelho. E a gente é esse espelho, a gente é o espelho de Cristo. E as pessoas têm que olhar para a gente e ver Cristo na gente. Às vezes, porque fulano se destaca, porque fulano na igreja é assim, assado e cozido. E a gente entende que nós somos esse espelho. E querendo ou não, o mundo, nós vamos sempre apresentar Cristo através das nossas vidas. Quando você falou a primeira vez que você é o novo Nicolas, eu pensei, misericórdia. Misericórdia. É um peso, mas Deus precisa de você. Eu sei. As promessas, elas vão se cumprir. Amém. Tenha isso em mente. E eu posso dizer que você é um exemplo para mim. Ai, Jesus. Você prega desde quantos anos? Olha, eu comecei a ministrar com 17 anos, de adolescente. Agora, em termos de para criança, eu ministrei, a primeira vez eu ministrei lá no Pará, totalmente diferente do que eu ministro hoje. Hoje, naquele dia, minha primeira vez que eu fui ministrar para criança, eu era paletó, gravado, porque esse é o nosso lema da Assembleia de Deus, né? Não pode pregar sem isso. Então, eu ministrei com 16, comecei com 16 anos, 16, 17, tive um encontro muito real com Deus, e as pessoas falam assim, quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos. E você nunca se desviou? Nunca me desviei dos caminhos do Senhor, nunca. Mas, eu converso às vezes com os adolescentes falam assim, mas você nunca teve vontade de ir para o mundo, provar as coisas do mundo? Eu digo, já tive vontade, já deu vontade de ir para o mundo, fazer o que o mundo oferece. E eles perguntam, e por que você não vai? Eu falo para eles assim, olha, bem claro para você, de um desejo de 5 minutos, e você terminar aqueles 5 minutos arrependido, fracassado, derrotado, com vontade de morrer, eu sou mais antes de ficar com a experiência maior de Cristo, que é viver o sobrenatural de Deus. Nós que somos crentes, a gente usa um termo que eu ouvi esses dias. A gente não presta nem para desviar. Porque a gente é tão crente. O ser humano, quem é crente hoje em dia é tão crente que mesmo que se desvia, vai ficar no coração e vai voltar. Exatamente. É uma chama, né? E essa chama, ela não apaga. Sempre vai estar. Nem a história do filho pródigo. Exatamente. Ele saiu, mas na cabeça dele ele pensava, um dia eu vou voltar. Voltou. Exatamente. Pode passar o tempo que passar, mas vai voltar, né? Essa é outra pergunta aqui, mas eu vou fazer. Foi logo no início, você já falou mais ou menos, mas eu vou perguntar. Como é o Rafael dentro de casa, dentro da escola, no meio dos seus convívios de colegas, tanto crente como não crente, como é o Rafael dentro da igreja? Dentro da igreja eu já vi. É muito ativo. Eu procuro ser a mesma pessoa na igreja e nos outros lugares. Porque a gente não pode viver uma vida de aparências, né? Exatamente. Eu procuro sempre respeitar. Eu procuro sempre obedecer. Em casa, eu não vou mentir, às vezes sou meio preguiçoso, mas todo mundo é, né? Todo adolescente. Mas eu procuro sempre respeitar meus pais, obedecer. Porque é que nem você falou, não adianta você ter alguém de referência e desrespeitar ele, ou desobedecer eles, né? E eu tenho amigos assim,
assim como eles, eu gosto de brincar, a gente faz piada um com o outro. Mas, tipo assim, eu procuro ser a mesma pessoa na igreja e nos outros lugares. Sou corintiano, Claro, lógico. corintiano roxo. Nossa. Corintiano Sofredor roxo um mesmo, pouquinho, mas sofredor um sofre um pouquinho. pouco. Corintiano que é corintiano sofre. Mas, aliás, você sabe que é pecado ser palmeirense. Exatamente. Porque- Os palmeirenses aí. Quando Jesus, ele expulsa os demônios, ele manda pra quem? Pros pobres. Essa é boa, hein? Os palmeirenses que nos perdoem, tá? Exatamente. Por que eu fiz essa pergunta, gente? Que as pessoas acham, foi o que a gente relatou aqui no início da entrevista, as pessoas acham que ser crente é ser uma tristeza, não sair. Eu falo, a doutrina da nossa igreja no Pará, ela é bem rígida mesmo. Aqui a gente está no céu. Não que a gente não esteja lá também, né? Mas assim, é uma doutrina muito rígida. Lá na época... A igreja, hoje em dia, ela é mais... Vem afrouxando um pouco mais. Exatamente. Tirou os costumes desnecessários. Que nem meu pai fala... Quando tava na pandemia, as TV começou a reprisar o Tetra, o Penta, né? Começou a reprisar o jogo antigo. Aí meu pai sentou pra assistir todos eles. Sentou pra assistir o Tetra, o Penta. Aí eu falei, ué pai, você já não assistiu, né? Aí ele... Não, na época era pecado. Exatamente. Naquela época, na minha época lá era bem. Hoje não, hoje já tá mais, mas ainda continua ainda. E eu penso, cara, se um jogo de futebol te levar pro inferno, se uma maquiagem levar a mulher pro inferno, se um corte de cabelo levar alguém pro inferno, que evangelho bobo é esse? É verdade. Que evangelho besta é esse? Verdade. Porque hoje a gente tá mais razoável ali, mas antigamente a gente não podia fazer nada. E eu sempre, não é que eu fui rebelde, mas não podia jogar bola. E onde estava o tio Canelinha? Jogando bola. Não podia ver um jogo. Onde é que o tio tava? Lá vendo o jogo. Mas, e assim, naquela época... disciplina E olha, é de se admirar, porque eu nunca entrei... E eu era líder de adolescente na época, tá? Eu era líder de adolescente, nunca me chamaram a atenção, nunca falaram um tantinho assim pra mim, porque Deus sabe o meu coração, e sabia por que eu tava lá. Não era pra mim se aparecer, não, mas era pra Cristo aparecer. E hoje, quantos adolescentes naquela época eu não ganhei através disso? Eu me lembro, Rafael, que lá em pé da minha casa da minha avó tinha um campo. Hoje não tem mais, fizeram uma faculdade lá. E quando eu chegava nesse campo, tava todo aquele jovem, adolescente, maioria tudo adolescente, fumando maconha. E aí quando eu atravessava a rua aqui, entrava dentro do campo, eu via eles falando assim, joga, é tudo, o pastor chegou, joga. Nem ele pode nem sentir o cheiro dessa fumaça aqui. E aí eu só via o pessoal jogando. Chegava lá no canto que tava lá pra formar o time, só via as bacaninhas de maconha lá. E eu falava, você já tá fumando? Não, eu estava fumando não. Eu digo, isso aqui. Então, assim, há um respeito. E quando a gente ia jogar bola, que errava o gol, chamava palavrão, e eles falam, menino, olha, o pastor tá aí, rapaz. Não fala desse jeito, respeita o pastor. E a gente ministrava a palavra do Senhor. E eu sempre aprendi, Rafael, que a maior pregação é aquela em silêncio, com exemplo. Essa é a maior pregação. E, para a glória do Senhor, nós ganhamos muita alma nesse sentido, de pessoas que... Então, naquela época, eu me lembro que a minha avó falava assim mesmo, não pode se misturar com católico, não pode ter amizade com católico. Mas por quê, vô? Porque eles... serve, adora imagem de escultura e não sei o que. E aí eu ficava com aquele questionamento adolescente, muitos pontos de interrogação. Eu ficava, mas por quê? Por que não pode? Por quê? Pô, e eu ficava me questionando, mas aí eu nunca obedeci. Essa parte eu não obedecia a minha avó. Sempre estava lá do meio da galera, ministra da palavra do Senhor. Então a gente acha que ser crente, eu era assim também, viu? Muito brincalhão.
Intervalo, recreio de escola, tava lá o tio na escada com violão. Eu não sei tocar, mas o pessoal sabia. Canta aquele hino. A gente tocava. E primeiro eu começava com a piada. Que hoje Jesus me libertou disso, mas eu tinha umas piadas, Jesus, só o sangue. E hoje Jesus fez eu esquecer todas elas, todas. Deus me liberte também. Eu sou, mas era um meio. O apóstolo Paulo fala que se fez de tolo para ganhar os tolos, né? E eu me fazia de contador de piada para ganhar os pessoal, e dava certo. E nós ganhamos muitos jovens e adolescentes para Cristo. Que você não pode. Não tem como você chegar em alguém que não é da igreja e falar, você tá errado. Exatamente. Você vai pro inferno. A gente precisa. Não seria se adequar, mas a gente precisa falar a língua das pessoas, a gente precisa ganhar as pessoas da forma que Deus nos capacita. Exatamente. Da forma que elas são, a gente precisa não ser igual, mas ser... Como é que eu posso dizer? Ser... Fugiu. Tem como cortar ali. Completa aí a resposta pra mim. A gente precisa, na verdade, a gente precisa fazer o que Cristo fazia quando vinha. Como? Se misturar. Hoje, a gente acha... Isso mesmo, se misturar. Se misturar. Mas se misturar não no que eles estão fazendo, mas se misturar naquele ambiente. Eu costumo dizer assim, antes de eu ministrar a palavra, antes de eu pregar a palavra para a pessoa que não conhece, o que eu faço? Eu chego no local, observo o ambiente, como eu vou falar de Cristo, de que o pedagogo ele usa muito isso. O que eu posso usar, que está ali no meu redor, para mim usar e pregar a palavra do Senhor. E é isso que a gente precisa, né? Ter essa inteligência, essa sabedoria de Cristo e falar da palavra do Senhor para eles. Porque eu não posso chegar, Rafael, de jeito nenhum chegar com a pessoa, com adolescente, com jovem, chegar assim, se tu não aceitar Jesus hoje, tu vai para o inferno. Eu vou espantar. Eu me lembro que eu fui pregar em Limeira. Por isso tem muita gente que não gosta de crente. Exatamente. Tem muita gente que não suporta. Não gosta de crente, não gosta da igreja, não gosta de pastor. Hoje, quando fala em pastor, fala em muitas coisas, né, de ruim. Então, o que acontece? Eu me lembro que eu fui ministrar num congresso de criança e terminou o culto, eu tô lá fora, vindo para fora, e uma adolescente chegou comigo e disse assim mesmo, olha as provas que Jesus me coloca. E tio Canelinha, deixa eu lhe fazer uma pergunta, faça. Eu sou lésbica. Eu vou pro céu ou eu vou pro inferno? O que a gente vai responder? Não, se for comigo, eu perguntei isso para umas pessoas, a pessoa, não, se for comigo, já vou falar, vai pro inferno. E eu peguei e disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? De que forma eu vou falar? Aí ela pegou e disse assim, eu peguei e disse, por que você está me fazendo essa pergunta? Eu disse, opa, vou devolver a pergunta para ela de volta. Ela disse assim, porque aqui eu sou muito criticada. Eu sou muito... as pessoas olham para mim e me julgam muito. Eu peguei e falei para ela, digo, ó, Bíblia, tá? Palavra. Vamos lá. Você tá lutando contra isso? Daí ela pegou e disse assim, tô, mas é difícil. Eu digo, mas continue lutando. Continua lutando. Ela disse assim para mim, porque eu já orei, já jejuei, já consagrei, já fiz tudo e Deus não tira, nunca tirou isso de mim. Eu olhei para ela e disse, e nem vai tirar. Sabe por quê? Porque o que Deus está lhe dando aí? Deus está fazendo você lidar com a situação.
esse problema, só quem pode resolver é você. E fui conversando com ela e ela, fugindo da pergunta dela, e ela pegou e disse assim mesmo: mas me responde, o senhor não me respondeu, eu vou para o inferno? Peguei, olhei para ela e digo: como é que está a sua vida hoje? Se Jesus viesse para você hoje, como é que está a sua vida? Aí ela pegou e disse assim: Que nem, tipo assim, não é eu que tenho que responder. Você vai pro inferno? exatamente. Quem é que pode responder essa pergunta? Tem um versículo que fala: se teu olho te faz pecar, arranque. E se a gente trazer... Claro que isso aí é como se fosse uma metáfora, né? Uhum. Mas, por exemplo, se teu celular te faz pecar, que nem o pastor Lucas falou pra gente no culto de sábado, lá na igreja. Se teu celular te faz pecar, fixa o seu celular por uns dias. Se teu amigo te faz pecar, se distancie. Hoje tem as redes sociais, bloqueia, né? É, Porque, tipo assim, não adianta nada você pedir a libertação se não tiver o posicionamento. Não exatamente. adianta nada você pedir a libertação se não tiver a atitude. Eu acho que é isso que falta. Essencial. Isso é o essencial. Eu lembro que, você falando sobre atitude, eu me lembro que todas as vezes, dentro da palavra do Senhor, das Escrituras, que alguém conseguiu um milagre foi por causa de uma atitude. Atitude de se levantar, atitude de ir até Cristo, atitude de ofertar, atitude... Então, todos os milagres que aconteceram na vida desses homens e mulheres de Deus foi por causa de uma atitude. E às vezes a gente precisa entender isso. Eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes principalmente, hoje, porque se decepciona com Deus, porque pediu algo para Deus e Deus não fez. Não acredito mais em Deus, Deus não existe. Então, Deus só existe se Deus fizer aquilo para ele ou para ela. Então, é muito especial a gente estar em cima da palavra do Senhor, dentro da palavra do Senhor. Vamos embora. Aleluia. O que você hoje, adolescente de novo, o que você acha que hoje impede de um adolescente servir a Deus? Seja ele crente ou não crente. É o que eu falei no início. A gente usar as ferramentas da forma errada. Que nem eu vi uma vez na escola dominical. Não é pecado usar o celular. Pecado é você usar o celular para fazer o que não é para fazer com o celular. Você pode evangelizar, mandar um WhatsApp para alguém. Você hoje em dia tem a arte, você pode mandar arte num culto para alguém. Você pode pregar a palavra de Deus com as ferramentas que Deus te deu. E aí, no caso, eu falo do celular. Mas eu acho que o que afasta... Não, eu vou usar as pessoas em geral. O que afasta as pessoas de Deus é usar as ferramentas da forma errada. Claro que tem diversos fatores, mas eu acho que hoje em dia, nos dias de hoje, o celular está afastando as pessoas de Deus. Mas é claro, também entra aí falta de referência, falta de alguma pessoa ser um exemplo, que nem a gente falou no começo, né? Mas existem diversos fatores sobre isso. Mas eu acho que a tecnologia hoje, ela foi criada para fazer o bem. Só que existem pessoas que usam da forma errada. Eu acho que isso deve ser mais abordado nas igrejas. Isso deve ser mais falado, né, nas nossas igrejas hoje. Falando em igreja, eu quero já pular essa pergunta, porque já aproveitar o gancho dessa igreja. O que você acha hoje nas igrejas, de modo em geral, o que está faltando hoje para focar a mente do adolescente hoje para Cristo? O que você acha que você, como adolescente, você vai falar por eles agora? A responsabilidade agora vai ser sua. Falar por eles. O que você acha que falta dentro das igrejas
para o departamento de adolescente? A gente precisa entender que os tempos mudaram. E também que adolescente não é adulto. Adolescente, maioria dos adolescentes tem um mês de crente que veio por causa que alguém chamou. Adolescente, poxa, lá na minha igreja, os que têm mais tempo de crente foram os que nasceram na igreja. Que nem eu, uns 4, 5 só. Mas de resto, tudo não tem nem 5 anos de crente, nem 5 anos de igreja. Eu acho que o que falta nas igrejas é se adequar. Que as igrejas, o departamento de adolescentes em si, que foi o que você perguntou, eles estão tratando, na maioria das igrejas, estão tratando os adolescentes como adultos. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Eu acho que o que falta é isso, se adequar ao nosso mundo de hoje. Vamos dizer, novos tempos. Exatamente. Isso aí é verdade. Hoje eu vejo muitos temas que é discutido nas escolas que não é trago para dentro de igrejas. E a gente erramos aí que nós erramos, porque hoje nós estamos, e vai apertar mais. Ontem eu estava falando sobre arrebatamento para o Congresso de Criança, e eu estava falando lá, se vocês acham que está apertado, acalme, porque vai apertar mais. Entendeu? Então ontem o irmão estava falando sobre os banheiros unissex, que já tem alguns lugares aqui mesmo em Campinas, já tem. Campina e alguns lugares aqui perto. Então hoje a gente não relata sobre isso, a gente não fala sobre gênero, a gente não fala sobre nada desses assuntos que é tratado dentro da escola, a gente não traz para dentro das nossas igrejas, principalmente para jovem e principalmente para adolescente. E aí é onde a gente erramos. Existe muita igreja por aí que a doutrina dela ensina o quê? Se você usar um batom, você vai pro inferno. Aí vai o pastor pregar lá e vai falar: você vai pro inferno se você jogar bola, você vai pro inferno se você fazer isso, você vai pro inferno se fazer aquilo. E aí acaba o culto, alguém chega, que nem chegou pra você: eu sou lésbica, eu vou pro inferno? Porque eu acho que a igreja ela deve abordar mais as coisas que estão afetando mais nos dias de hoje do que antigamente. Que nem há 20 anos atrás você não tinha discussão sobre homossexualismo. Não tinha. Não tinha. Hoje. A discussão era sobre outras coisas. Eu me lembro que há 20 anos atrás a discussão era sobre, em termos desse negócio do que eu tô falando, de católico com evangélico. Era uma briga terrível, terrível, terrível. Então hoje já os dias mudaram, os temas mudaram. Então hoje a gente precisa trazer esses temas importantes para dentro da igreja. Eu vou contar aqui algo muito aproveitando esse gancho. Nós tivemos uma experiência ali na sala do AD Kids, lá na nossa sede, na AD Campinas, lá nosso pastor Manuel Ferreira, pastor Majorri, e a tia Luciana, que é a líder dos juniores e das crianças. E ela ministrou naquela quarta-feira, se não me foge a memória, na sexta-feira, e terminou a mensagem. Umas 2, 3 crianças abordaram ela, falando que eles não tinham certeza do que eles eram de verdade. Se eles eram homens, se eles eram mulher. Então, o que acontece? São falhas nossos líderes, que não têm trago esses assuntos para dentro das nossas salas de criança, para os nossos adolescentes, porque eu não sei onde é que eu fico com medo, não sei por que eles têm medo de falar sobre isso. Mas isso é uma das coisas, um dos itens que nós precisamos com urgência trazer para dentro das igrejas. E se a igreja não responder, o mundo escola vai responder, o mundo em si vai responder. E da forma errada, né? Da forma errada. Porque quando nós trazemos isso para dentro da casa da igreja,
nós vamos responder à luz de quê? Da palavra. Mas se a escola, o mundo for responder para eles, não tem nada a ver. Eu cresci, Rafael, ouvindo essas palavras com pessoas que estavam dentro da igreja, queriam ir para o mundo, falam assim, não tem nada a ver. Fazer aquilo, não tem nada a ver. Ir para uma balada, não tem nada a ver. Deus quer o coração. E a gente muitas das vezes esquece que Deus não é açougueiro. Então isso é muito importante. Caminhando para finalizando, eu quero fazer aqui as duas últimas perguntas. Daí vai ter mais perguntas, mas vai ser assim uma atrás da outra e aí depois eu vou explicar. Eu ia trazer um negócio, mas acabei esquecendo. Nesse tempo que você busca a Deus, que você ora, que você come a palavra, se alimenta da palavra, traz a presença de Deus para perto de você, qual foi sua maior experiência que você teve com Deus? Tive várias já, mas deixa eu pensar. Maior experiência. Nossa. Cara, a maior experiência que eu tive com Deus foi esse ano. Que minha mãe, acho que você sabe, ela foi diagnosticada com câncer. Eu não estava sabendo, eu vi sabendo naquele domingo que eu fui lá, Sério? eu não estava sabendo de jeito nenhum. Então, ela foi diagnosticada com câncer. E aí eu comecei a orar. Falar: Deus, cura minha mãe. Senhor, não me deixa órfão. E aí eu pensei assim: será que Deus vai abandonar a gente agora? Será que eu e minha família, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente não perde culto? Será que Deus vai abandonar a gente agora? E aí no outro dia ela foi avisar meu tio, né? Sei que ela descobriu. E aí o meu tio, ele disse pra ela: a gente que tem promessa de Deus, pode acontecer de tudo, mas as promessas, elas vão se cumprir. E eu levei isso pra vida. Eu comecei a orar assim: Senhor Jesus, o Senhor fez promessas que ainda não se cumpriram. E o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás, para que se arrependa. Portanto, Senhor, cura minha mãe. E eu acho que essa foi a maior experiência, que eu entendi que pode acontecer de tudo, mas as promessas de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Amém. E esse ano foi o ano, era para ter sido o ano mais difícil da minha vida. O ano ainda tá no meio, né? Era para ter sido o ano mais difícil, mas está sendo um dos melhores anos. Aleluia. Porque o Senhor tem se mostrado fiel para conosco. Eu acho que isso é uma grande experiência que eu vou levar para a vida. Amém. Deus é fiel. Agora, para finalizar essa parte, eu quero que você foque para uma das câmeras, por isso eu acho que é essa aqui, essa aqui. E eu quero que você deixe um conselho para todos os adolescentes, para todo mundo, mas vai ser especificamente para os adolescentes. É com você. Não cristãos. Para todos. Vamos lá. O meu conselho para você é o seguinte: não se adeque aos padrões do mundo. Siga o que a Bíblia diz. Pode ser difícil, mas a partir do momento que você tem intimidade com Cristo, a partir do momento que você vive uma vida de intimidade, a partir do momento que você ora, que você busca o Senhor, a cruz, ela deixa de ser pesada. A cruz, ela deixa de ser um fardo. Porque a palavra de Deus, ela diz, Jesus, ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
A partir do momento que você tem intimidade com o Senhor, o jugo, ele se torna leve. Viva uma vida de intimidade. Esse é o meu conselho para você. Não faça o que o mundo faz. Porque que nem as nossas mães, elas falam, você não é todo mundo. Exatamente. Então, viva uma vida de intimidade com o Senhor. Não, eu não tô falando para você parar de ter amigos, eu não tô falando para você parar de torcer pro seu time, só se for pro Palmeiras. Mas viva uma vida de intimidade. Deixe Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque quando você deixa o Senhor em primeiro lugar na sua vida, o Senhor acrescenta todas as coisas que você precisa. Jesus vai te acrescentar. Amém, Jesus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus por isso. Estão ouvindo aí, adolescente, você, adolescente, é para todo mundo, especificamente para adolescente, mas é para todo mundo. Nós vamos estar terminando aqui essa primeira parte e a segunda parte vai ser bem rapidinho também. Eu tenho um desafio para você hoje, um desafio, e nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer 10 perguntas referente à palavra de Deus. E se você me responder cada pergunta valendo R$10. Se você responder as 10, você vai ter R$100 em bolso, olha só. Eu ia trazer o limão, porque cada pergunta que você errasse, você ia chupar um limão para fazer careta. Só que eu comprei e acabei esquecendo, por livramento de Deus. Glória. Mas a gente não vai deixar de fazer isso, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer 10 perguntas, selecionei aqui. E se você, cada resposta que você acertar, você vai estar ganhando R$10. E se você acertar as 10, você já leva R$100 para comprar o presente do Dia dos Pais amanhã. Ainda bem que vai estar saindo depois do Dia dos Pais. Né? Amanhã, vai sair amanhã meio-dia. Vamos lá. Qual é o maior livro da Bíblia? Vamos. Eita glória! Certo, a resposta. Já tem R$10. Vamos embora. Tá escrito na Bíblia ou não? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Não tá escrito? Não. Não tá. Não. A resposta está aí. Não tá escrito na Bíblia. Eu pensei, oxe. Heresias. Exatamente. Qual foi o evangelho? Não foi escrito pelo um dos discípulos. Como é que é? Qual foi o evangelho? Não foi escrito pelos discípulos. Marcos. A resposta está aí errada. Sério? Era Lucas, então. Passou, exatamente. Já foram quantas? 3. 3. Me ajuda aí para não perder. Um dia os dois. Essa aqui é facinho. O que é a certeza daquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vimos. 4, 3 certas. O que é? Essa aqui é. O que é que não tem filho, mas é o pai da mentira? Diabo. Pera aí, gente. É que eu tenho umas muito fácil, né? E aí não tem como.
Quem escreveu o livro de Apocalipse? João. Ixi, a resposta está exata. Ele ficou até... ó, já foram 6, já? 6, foram 6. Foi 5. Foi 5, é verdade. 5, foi mesmo, foram 5. Dessas 5, tu acertou 4. Foi 5 pra você. Foi 5. Dá mais dinheiro. Esse dedo aqui eu coloquei pra mim não perder. Mas deixa eu anotar aqui, senão eu vou me perder. Já foram 5 e 4 acertos. Você tem um dedo a menos, cara. Presidente de uma nação por aí, né? Vai que eu encontrei o dedo dele por aí. Vamos embora, continuando aqui. Qual é... Isso aqui é bom que até as crianças e adolescentes aprendem. Qual é o menor livro da Bíblia? Nossa. Cara, eu sei, mas não veio o nome. É um branco agora. Nossa. E vamos contar. Aprendi isso na escola dominical. 10, 9, 8, 7, 6, 5. O que eu lembro, o que tava na ponta da língua, eu esqueci, então eu vou falar outro. Sofonias. Errado, né? Errado. Qual que é? 2 João. Segundo João. Qual é o menor livro da Bíblia? Deixa eu lembrar o livro aqui que eu tava pensando. Nós estamos com o professor de teologia aqui, né? Tá certo, pastor? Tava pensando em Obadias, mas... Vai. Tá. Não. Foram 6, né? Sendo que 4 certo. Vamos embora. Continuar. Vamos para a próxima. Eita, essa aqui, quem lê a Bíblia sabe. Qual é o último livro do Antigo Testamento? 7 perguntas, por enquanto. 4. Malaquias. Eu vou contar um segredo aqui. Toda vez que eu pensar no livro da Bíblia, eu começo Cantar o hino. cantar uma música. Gênesis, Levítico. Tá certo. Foram 7 perguntas e 5 acertos. Ó, 50 tu já tem. Já dá pra comprar alguma coisa amanhã. Olha aí, papai. Vamos embora para mais uma pergunta. Essa aqui é muito difícil. Essa aqui é só para quem... né? Qual é o livro da Bíblia que fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém? Essa é fácil, hein? Dúvida entre dois. Segunda Crônicas. Eu vou te dar, vou ser bonzinho contigo. Vou te dar mais uma oportunidade. Primeira Crônicas. Não? Vou te dar, não tá mais valendo, tu já errou. Foram 8 perguntas e 3 erros. Fala então, senão eu vou passar mais vergonha. Vou te dar dicas, mas essa não tá valendo. Veio, ele tava lá construindo, né? E aí veio os Sambalate, os Tobias. Desce daí, não vai dar certo. Primeira Reis. Segunda Reis. Não. Qual então? Falei. Neemias. Nossa! Eu ia falar ele agora. Neemias. Foram 8 perguntas, 3 erros, certo? Então vamos lá. Essa pergunta que eu vou te fazer, mandaram fazer para você. Mandaram? Mandaram falar para você. Qual foi
Vou dizer, é piada. Qual foi o único animal que não entrou que não entrou no céu? Não entrou no céu. O único animal? Qual foi o animal que não entrou no céu? A Lula. Não. Não, mas é de verdade? É de verdade. Achei que era pegadinha. Qual foi o animal que... Acho que é isso. Qual foi o animal que não entrou no céu? Besta. Não, besta não é Não. animal. Escorpião. Não. Achou medo de animal. Boa. Vamos lá para Mas essa nem o não animal valeu. entrou no céu. Pois é, mas aí as perguntas das gincanas dos assembleanos. Mas essa não valeu, então. Não, essa não valeu. Ai, que bom. Vamos lá para outra pergunta. Faltam duas, né? Mas a primeira resposta estava certa. Lula lá. Vambora. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Jó. A resposta está aí. Exata. Isso aí não. Rapaz, o menino é bom de Bíblia, hein? Pega como exemplo para vocês aí. Foram 9 perguntas, 3 erros e 6 acertos. A última agora. Essa última, vamos ver se ele vai acertar, gente. Vou escolher aqui uma bem facinho para ele. Só para abençoar a vida dele. Aleluia. Essa aqui eu vou, além de eu perguntar, eu vou te dar 3 respostas. Uma delas tu vai escolher, beleza? Vamos lá. Qual a epístola foi escrita por Paulo enquanto estava preso? Primeira, Hebreus. Segundo, Tito. Terceiro, Filipenses. Qual dessas 3? Filipenses. A resposta está exata. Gente, eu ia trazer os limões, mas não deu para trazer os limões e nem limão. Mas da próxima vez a gente vai trazer a brincadeira do limão. Ainda bem que vai ser eu que vou estar aqui. Se safou. Então foram 10 perguntas, 7 acertos e 3 erros. Você tem... Mas aí você conta cada Lula também. A da Lula Não valeu. Não valeu. Eu quero agora, como amanhã é o Dia dos Pais e a gente vai pôr amanhã esse vídeo a meio-dia, eu quero que você olhe para a câmera e fale de especial por seu pai, mas para todos os papais que vai nos assistir esse vídeo. Amanhã é o dia deles. Amanhã é o nosso dia. O seu não, o nosso dia. Só dia 12. Tartaruga também. Pra mim também. Pode caprichar aí. Pro seu pai, pros pais. Quero mandar um abraço para todos os pais que estão assistindo. O homem é o cabeça do lar. Ou pelo menos deveria ser, né? Hoje em dia não é mais. Mas o homem é o cabeça do lar. O homem é quem sustenta a casa. E eu quero dedicar a você. 99% dos pais trabalham o dia inteiro, de segunda a sexta. E eu quero dedicar essa homenagem a você. Você que trabalha para sustentar a sua casa. Você que sofre todos os dias. Saiba que Deus irá te abençoar. E você vai ter um galardão muito grande no céu. Continue fazendo a obra do Senhor. Eu sei que todos vocês serão tremendamente abençoados pelo Senhor. Que Deus continue capacitando, abençoando cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu também quero deixar
a todos os papais uma grande e uma linda mensagem para todos vocês que vão estar assistindo amanhã, na hora do almoço, meio-dia. E eu quero desejar a todos os papais do Brasil, do mundo inteiro, que Deus continue te abençoando. É como o Rafael falou, nós pais somos o cabeça e somos sacerdote. A Bíblia trata a gente como sacerdote dentro do nosso lar, o provedor. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando sabedoria para guiar esse lar, para guiar os teus filhos. E que Deus continue te dando sabedoria, sabedoria em todos os aspectos, financeiro, no ensinamento dos seus filhos, conjugal, com a sua esposa. Que Deus continue te aperfeiçoando todos os dias. Eu quero desejar a todos os papais um feliz Dia dos Pais, repleto de paz, de alegria, de muito amor e de muita paz no coração. Todos vocês, um feliz Dia dos Pais e que Deus abençoe. Quero agradecer aqui também, Rafael, por ter aceitado esse desafio e falar para você que Deus continue te usando, Deus continue te capacitando, Deus continue te usando e que você continue sendo esse instrumento e que você venha influenciar muitas pessoas por aí. Que você continue essa pessoa humilde, empenhado na obra do Senhor. Eu hoje estou colhendo frutos de tudo aquilo que eu fiz quando eu tinha meus 16, 17 anos. Eu ainda estou colhendo hoje. Então, Deus continue abençoando a sua vida. Agradecer ao nosso pastor, que Deus continue abençoando a vida de você, dessa igreja maravilhosa. E daqui a pouco eu vou gravar um vídeo explicando tudo o que foi que Deus fez esse mês, dentro de uma semana. Foi coisa rápida. Então, eu vou colocar lá no meu Instagram. O Rafael também tem Instagram, né, Rafael? Vou. Fala o teu... arroba, né? Que fala, arroba. Deixa eu ver aqui que eu mudei esses dias. @RafaNSantos3. Segue lá ele, tá, gente? Tá privado, mas eu vou abrir lá. Ele tá... a hora que você colocar lá, ele aceita lá, segue você de volta. E o meu tá lá... As pessoas colocam lá Tio Canelinha. Não está como Tio Canelinha, gente. Tá Anderson Canelinha. Que o Tio Canelinha, eu perdi a senha e não consegui recuperar. E eu já peguei esse que já estava antigo e comecei a usar ele de novo, tá bom? Anderson Canelinha, você que não é inscrito no meu canal, a gente falou e eu não pedi para dar like lá no meu canal. Você que está assistindo esse vídeo, esse programa, passe lá, dê o seu like, segue a gente. Você que não segue a gente lá. E que Deus abençoe a vida de vocês totalmente, de forma especial, tá bom? Fique com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Deus abençoe. Deus abençoe.